Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MárcioCast, onde fé, negócios e propósitos se encontram. E hoje aqui eu estou com a excelentíssima Amanda Schneider. Nós vamos falar com um casal, amigos queridos, clientes, parceiros, que a gente vai ter o prazer de bater um papo hoje. Então prepara teu coração, você que empreende em casal, você que está pensando em empreender em casal, a gente vai ter um papo muito legal aí com verdades, com desafios. Vamos falar o que acontece por trás dos bastidores da vida empreendedora de verdade. Então, eu quero introduzir aqui esse casal que passou por vários obstáculos juntos, decidiram empreender juntos, estão agora num novo momento na sua vida e no seu negócio, acabaram de inaugurar uma belíssima nova loja, a gente vai falar disso mais para frente, mas com certeza vai ter um papo aí muito interessante, então fica ligado, já dá o teu like aqui, já comenta de onde tu tá ouvindo, pra gente saber que tu tá acompanhando a gente. Né, Linda? É isso aí. Quando o casamento também é uma sociedade, tem seus desafios. E esse casal inspirador, que a gente tem um carinho gigantesco, começou também com seus desafios, mas persistiram no seu propósito e hoje estão aí com uma trajetória inspiradora, que é o que a gente vai ouvir hoje. Então, com vocês aqui, Vitor e Gabi, da Elegance Club, sejam muito bem-vindos ao MárcioCast. É um prazer te receber, estar presente aqui, né? Fico muito grato pelo convite ao dos amigos queridos, né? A gente é parceiro, é amigo, é cliente um do outro e bora lá então trocar essa ideia aí. Estou com a minha belíssima também e te apresento aí para que responsabilidade. Depois dessa introdução a gente precisa entregar alguma coisa bem produtiva por aqui. Claro. Vamos lá. Não, mas que legal, né? Hoje tá muito mais bonito o podcast, né? Mais elegante, eu diria. Mais elegante também. Mais elegância. Mais elegância, Elegance Club. E falar em Elegance Club, né? Vocês são um casal aí, acabaram de inaugurar uma bela loja. Foi sexta-feira agora a inauguração, né? Dia um 27. projeto incrível, linda loja, vocês estão de parabéns. E me conta, como é que tudo começou aí? Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira venda? Como é que iniciou essa relação aí? Da onde vocês decidiram empreender juntos? Conta, porque a gente atende muito casal que tem vontade de empreender juntos, mas também pensa em passar o dia inteiro com a esposa, né? Deve ser complicado. A gente encontrou caminhos, a gente se diverte junto o dia inteiro, né? Mas conta pra gente como é que foi essa história de vocês aí. Vocês se encontraram trabalhando juntos, decidiram. Como é que foi esse amor aí? E o amor no empreender juntos? Cara, primeiramente, quem tá pensando, né, em fazer essa loucura, para por aqui, né? Não continua. Mas brincadeiras à parte, a gente se conheceu numa festa, né? A gente já se conhecia de visual, assim, mas nunca tivemos nenhum contato. E vai fazer 5 anos, né, que nós estamos juntos. E vem sendo um momento muito bom na minha vida, né? A Gabi, ela agregou muito na minha vida como homem, né? Como empresário, como pessoa. Eu consegui ser uma pessoa muito melhor, né? A gente aprende muito um com o outro, né? E se cobra muito também, né? Eu acho que isso é bem importante, o casal, né? Então, foi um divisor de águas na minha vida. Foi bem na fase que eu estava abrindo a loja, né? Então, ela pegou toda essa... Ela pode dizer que ela não... Eu brinco com ele que as melhores coisas da vida dele aconteceram no mesmo dia. Porque no dia que ele abriu a loja, à noite a gente se conheceu. Uau! Olha aí. E eu até falo, não escondo, né? Que eu já empreendo já faz... vamos fazer 8 anos. E quando a gente é muito novo empreendendo, a gente não tem muita prudência, né? Pra lidar com dinheiro e tal, né? Então eu errei muito no meu início empreendedor. E eu até brinco com ela e digo, né? Que se não fosse ela, hoje talvez eu não teria mais nada, né? Não teria loja, não teria nada. E a gente se conheceu no mesmo dia que eu inaugurei a loja. E eu segui por acho que uns 2 ou 3 anos nessa carreira solo, né? Empreendendo. E foi muito bom, assim. E chegou um momento que a gente entendeu que era... Pô, vamos
vamos ser mais do que um casal, né? Vamos trabalhar junto, vamos fazer mais coisas aí. Agora deixa eu contar a história da minha ótica. Sempre tem dois lados. Sempre tem dois lados. A gente se conheceu em um barzinho, barra festa, e é muito engraçado que eu falo que realmente era pra acontecer, né? Porque era um barzinho que eu não queria a todo custo, eu não queria ir. E aí as minhas amigas, não, mas vamos lá, vai ser bem legal, a gente fica pouco tempo. Falei, tá, então vamos ir. E o Vitor, ele nega, mas ele já tinha algum tempo, ele tava tentando um acesso. E eu falava, não, né? Já tava Isso é o de que olho. ela diz, né? E eles negam, mas eles negam. E aí, naquele dia, a gente se viu e ele, não foi na inauguração da minha loja, a gente era bem novinho, a gente tinha o quê? 18, 19 anos. 19. E ele, não foi na inauguração da minha loja. E ali, mal sabia eu que ali a gente ia startar uma história que com certeza ia mudar a nossa vida. Mas Como foi o início, assim, que o Vitor falou que foi um tempo depois, né? Que vocês decidiram, então, começarem a empreender juntos. Como é que foi isso? Me fala dessa parte, assim, do empreendedorismo. Quando o Vitor estava empreendendo já sozinho, eu trabalhava em outro ramo, era outro negócio. E eu era gestora administrativa de uma outra empresa. E ele me trazia muitos problemas, é natural, né? A gente leva para casa vários problemas que a gente precisa resolver, vários desafios que a gente tem. E ele fazia, eu tô com esse problema, eu tô com isso, eu tô com aquilo. E eu pensava, nossa, mas isso é tão, tão simples, né, de resolver. Tão, né, pra mim é tão natural, porque eu já lidava com aquilo. E aí um dia eu falava, não, mas faz assim, vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim. E um dia ele olhou assim e falou, tá, mas eu tô com um tesouro aqui em casa, eu tô dando mole. Ele, não, tu vai trabalhar comigo. Eu falei, não, bem capaz. E relutei um pouco, mas a gente conversou, foi se alinhando e entendeu que seria, de fato, ia ser bom para ambos os lados. Ia ser bom porque já era uma empresa que alimentava a nossa casa, era um negócio que eu também tinha um carinho enorme e que ele sempre foi muito apaixonado, né, por moda, por roupas, por fazer negócios, e eu acabei me apaixonando junto com ele. Foi num momento onde aquela fase do empreendedor que ele tá rompendo, né? Aquele primeiro estágio ali de validar o negócio, né? E aí eu sofria muito com questões administrativas, financeiras, né? De organização. Eu acho que quando tu é muito comercial, tu deixa de lado essa parte de gestão, né? E também não adianta, né? Tu como mentor de negócio, tu sabe, não adianta só trazer o dinheiro, só trazer o recurso, novos negócios, se tu não mantém, se não consegue gerir o que tu tá fazendo, né? E muita gente entende que, pô, vou trabalhar junto e tal, é um problema, né? Vai ficar em casa, vai ter a mulher em casa, vai ter a mulher no negócio e tal. E essa decisão, né, da gente empreender junto, né, dela vir trabalhar junto comigo, foi uma decisão pensada, né? A gente maturou isso por um tempo, porque era um medo dos dois, né? Pô, a gente pode botar o nosso relacionamento em risco por conta de um CNPJ, né? Ou até mesmo um CNPJ por conta da nossa pessoa física. Então, é bem importante saber separar isso, né? Mas foi uma decisão 100% profissional, né? Eu analisei, eu tive que ser muito analítico nessa parte de, pô, ela realmente vai resolver o problema que eu tenho? Ou eu só quero, né, só tô carente aqui, eu quero trazer ela para trabalhar comigo porque ela tá trabalhando para outra pessoa. Não. Então a gente pensou muito tempo nisso, né? Pô, será que ela agrega de fato? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma saudável pro negócio e aonde a gente consiga também zelar pelo nosso relacionamento, né? Nós não levarmos os problemas do negócio para casa, sendo que isso é impossível, tá? Isso já é uma dica que a gente dá para vocês, é impossível, né? É muito difícil fazer isso. Mas foi bem bom, assim, foi um divisor de águas, tanto na nossa relação quanto na empresa. A gente conseguiu profissionalizar, criar processos, né, que é algo que a Gabi domina muito. E vem sendo, né, algo muito importante para o negócio. A gente está conseguindo crescer cada vez mais e agora crescendo de forma mais estruturada, de uma forma onde eu consigo ficar mais tranquilo, né, fazendo aquilo que eu tenho que fazer, e ela cuidando de outra parte, e a gente começa a delegar algumas coisas para pessoas responsáveis, né? E hoje a elegância, ela é dividida, tem a parte masculina e a parte feminina, né? A Gabi tá ali na frente da loja feminina, mas também administra o todo, e quando tu veio trabalhar, tu cuidava só da loja masculina, e depois que veio a feminina, quando tu chegou,
já abriu um braço feminino? Como é que foi isso? Eu sempre fui a pessoa dos bastidores. Eu sempre acreditei que eu era essa pessoa. E quando eu entrei na loja, eu entrei mais para fazer essa parte de profissionalizar mesmo. Então, criar processo, cuidar dessa parte da gestão também, cuidar do dinheiro, né? Que é muito importante, né? Não, como o Vitor disse, trazer muito dinheiro sem gestão pode se tornar um problema. Então, depois de 1 ano operando já, que a gente olhou e um dia eu olhei pro Vitor e falei, tá, beleza, eu acredito que eu organizei tudo, e agora? O que eu faço? O Vitor, não, se agora a gente tá com tudo organizado, a gente precisa fazer alguma outra coisa. Resolver os problemas, agora tem que criar problemas. A gente vai criar novos. Um problema sempre te traz outro problema. Exato. Resolver um sempre te traz outro. Exatamente. E aí, eu já, no início do nosso relacionamento, eu trouxe pra ele que eu tinha a vontade um dia de abrir uma loja de roupas femininas. E aí, a gente olhou pra esse projeto, que já era um projeto que tava lá, guardado, quietinho. E o Vitor falou, por que não? Por que não criar esse problema? E aí, em conjunto, a gente decidiu que era o momento para abrir a loja feminina. E aí nasceu a Elegância Woman, que é a nossa loja feminina. E como eu disse, eu sempre acreditei que eu era essa mulher dos bastidores. Então, o Vitor era o comercial, eu via que ele já tinha, né? Ele já dominava isso muito bem. E aí, na loja feminina, eu descobri que eu também sabia fazer algumas coisas comerciais. E acredito que eu desenvolvi uma paixão mesmo por criar conteúdo, gravar conteúdo, me expor mais, networking. Então, eu acabei me apaixonando por isso. E aí, a gente criou de fato, um outro problema, que é, beleza, agora eu faço parte do comercial do feminino. Então, quem é que vai tocar a gestão da loja, gestão financeira, administrativa, quem vai fazer? E aí, a gente precisa procurar braços para ajudar a gente a tocar, porque hoje eu estou no comercial, à frente do comercial do feminino e ele à frente do comercial do masculino. Então... É tudo uma coisa só, né? A gente agora fez com a nova loja, a gente fez a união das duas lojas, né? Inicialmente a gente abriu o feminino separado, porque a gente sempre acreditou que a gente precisa entregar uma experiência única para ambos públicos. Então, a gente não poderia ter esse atrito, né, do homem e da mulher no mesmo espaço. Então, a gente, vamos fazer isso separado e tal. Pra gente também validar, né, o feminino, porque o nosso espírito empreendedor, ele nunca vai achar que vai dar alguma coisa errada, né? Só que a gente tem que ter um pouco de maturidade em saber que, às vezes, as coisas não saem como a gente planeja, né? Então, ou às vezes não é o momento. Então, a gente, vamos validar o feminino, né? Não vamos colocar o masculino em risco. Vamos validar primeiro isso, vamos ver se isso vai tomar uma proporção legal e robustez para a gente poder, de fato, né, aumentar a nossa receita, aumentar o nosso faturamento, né, conseguir escalar esse negócio. E aí agora com a loja nova, a gente conseguiu, né, tu inclusive participou de todo esse processo, né, a gente ficou, praticamente uns 6 meses procurando um lugar, pensando, né, calculando, vamos se mudar, não vamos, aqui é melhor, lá vai ter mais retorno, lá vai ter isso, lá vai ter aquilo. Então foi um processo bem legal, onde a gente encontrou um ambiente que comportasse as duas lojas e a gente conseguisse manter as duas experiências para os dois públicos, né? Então isso foi muito importante pro negócio e também para a cliente e para o cliente, porque na Elegância a gente sempre fala isso, né? A gente não é só a venda de roupa, porque a roupa tu compra em qualquer lugar, a roupa é commodity, né? Então a gente sempre foca em algo que vai além disso, né? Vai além desse simples atendimento raso, né? E o feminino, ele veio para somar, né? Está somando. Hoje a gente, graças a Deus, atende o casal, né? Atende a família. A gente gosta quando vai o casal e tipo, a Amanda vai para lá e o cara vai para cá, sabe? Daí daqui a pouco chega o filho junto e tal, fica ali na volta. Então a gente focou nisso, sabe? Foi uma das coisas que motivou, né, a decisão de unir, porque a gente olhou, o nosso cliente, ele já é casado, ele tem uma esposa, porque o nosso foco maior sempre foi a loja masculina. Então, quando a gente abriu o feminino e depois a junção das duas, foi basicamente isso que a gente pensou. O nosso cliente, ele é casado, ele já tem uma família, por que não levar os dois para o mesmo lugar? Né? Vamos facilitar a vida deles. Então, aí a gente pensou resolveu realmente unir as duas coisas. Teve uma pessoa te ajudando, né? Teve um cara, começa com M aí, termina com... Mas sabe que conosco também foi muito semelhante isso.
quando eu tava conhecendo a Amanda, primeiro eu bati o olho, né? Me apaixonei, vocês sabem que tem que estar perto de mim, porque aí eu vou casar com ela, né? E aí eu contratei a Amanda, né? Dei um jeito dela passar, ela queria trabalhar só de vez em quando no escritório. Não, todo dia aqui. E um dia a gente fez análise de perfil de toda a minha equipe. Então eu mandei fazer, só que eu queria saber a dela, né? Mandei fazer análise de perfil... Pagou mais caro só pra saber o dela. Mandei fazer análise de perfil comportamental de todo mundo. E aí pra ver o dela, né? E aí tava lá, auxiliadora. Eu pensei, perfeito. É o que eu preciso, né? Uma mulher pra me auxiliar ali, bastidores. E ela sempre teve uma visão muito diferenciada de marketing, estratégica. A Amanda, ela é muito profunda em sabedoria, em visão. E eu disse, pô, tá ali, né? Meu background vai me dar o sustento pra eu ir pra frente. E aí a gente começou a desenvolver, aí menos de um ano eu olhei, não, essa mulher tem que estar no palco. Ela é que tem que ir pra frente, tem que eu ir pra trás e ela tem que ir pra frente. Tem uma pérola aqui. Então, tô assumindo todo o trabalho à toa. Foi exatamente isso. Então, tô te contando aqui, eu vi que tu tinha um perfil assim, auxiliador, alguém pra ser meu braço direito, né? E depois quando a gente viu... Braço direito, esquerdo. As duas pernas. E até esse final de semana a gente fez um treinamento, foi a primeira imersão que a gente fez lado a lado, né? Inteiro, meio a meio, juntos, os dois no palco o tempo todo. E o pessoal falou, Márcio, te aposenta, deixa ela ali, porque ela é que é a estrela. Essa é a ideia. É isso aí. Eu vejo na questão do papel da mulher, né, como esposa dentro, né, do matrimônio, ela precisa ser auxiliadora do marido. Precisa, independente do perfil dominante dela, né, da predominância que ela tem, ela precisa ser uma mulher auxiliadora, né, isso a Bíblia já fala. Mas quando se existe esses traços comercial, aqui falando de empresa, ou esse traço comunicativo, né, que acaba da mulher tendo um pouco mais de dominância mesmo, né, se a gente for olhar no perfil DISC, por exemplo, isso deve, né, se é um traço da personalidade, se é uma habilidade, isso deve ser explorado, com toda certeza, que é o caso que a Gabi falou, né, questão comercial, mas ainda assim, tem que existir quando se tem casamento e quando se tem sociedade, na sociedade a gente pode ser dominante, a mulher acaba precisando de um pouco mais de energia masculina para liderar, para gerir um negócio, é natural, né, isso é... E às vezes... Até querer esconder isso pode, até para os homens pensar, né? Às vezes querer esconder esse lado dominante da mulher nos negócios pode te fazer deixar dinheiro na mesa. E é fazer maus negócios. Né? Exato, e é necessário, a gente precisa liderar, precisa decidir, né? Isso são características de uma energia mais masculina, são características do homem, né? Mas mesmo que a mulher tenha esse perfil, ela precisa também ser auxiliadora em casa, né? Precisa virar uma chavezinha, né? Exato, e muitas vezes entra o desafio, né? Eu tenho um cargo na empresa, hoje a gente atua junto, né? Os dois sócios, então ambos decidem cada um nas suas áreas, né? Mas sempre trocamos ideia, definimos onde cada um atua, né? Muitas vezes a gente precisa decidir, precisa falar com o funcionário, precisa organizar por aqui, precisa ver a venda, precisa ver N coisas, né? Mas quando à noite a gente senta para conversar, eu sou esposa, né? Eu não posso querer trazer essa dominância para dentro da minha casa e não no modo pejorativo, não falo isso no modo pejorativo, falo no modo de papéis, né? O papel da mulher e o papel do homem no casamento. Então é nisso que eu vejo que dá mais conflito quando o casamento também é uma sociedade, porque precisa virar uma chave. É, isso aí a gente percebe bastante, a gente vem aprendendo muito sobre isso, porque nas áreas que a Amanda, digamos, coordena na empresa, e fala assim, decide. O que tu decidir tá resolvido. Tá decidido. Tem coisas que o que eu decido tá decidido. Eu tenho minha opinião, mas eu falo, amor, isso aí é contigo, só me avisa do que tu decidiu. E esses dias teve uma situação onde eu falei isso e dela chegou pra mim, vai ser tal coisa. Deu, como assim vai ser tal coisa? Aí deu uma faísca, não, peraí, tu falou pra eu decidir e o que eu decidi estava decidido, então tá decidido, deu. É verdade. Sim, senhora, toca a ficha. A gente tem que se dar conta de também ter a humildade, muitas vezes, que pro homem é difícil. É difícil, muito difícil. De dar a liberdade e acatar com a escolha, porque a gente também quer esse respeito e essa situação. Crescer, né? O negócio precisa disso, né? Delegou,
confia. Acredito que esse é o maior desafio quando a gente tem um casamento e uma sociedade. É entender que, por exemplo, o Vitor, que esqueceu de lavar a louça, não é o Vitor que sentou na mesa comigo para fazer uma reunião. E tá tudo bem. Em casa a gente resolve sobre a louça, mas agora a gente sentou e a gente vai falar do nosso negócio. Vamos começar a lavar a louça suja, então. Essa é a parte mais difícil, porque aí quando tu mistura, aí vira uma salada de fruta, e daqui a pouco já tá dentro do negócio falando coisa de casa, e aí, sabe? E aí começa as faíscas, sabe? E aí chega em casa, não tem mais aquele carinho do casal, e aí vai por ladeira abaixo, né? A Amanda sempre fala bastante isso. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando às vezes a gente tá em algum momento e há discussões, às vezes no negócio, às vezes há discussão do casal, e às vezes é muito rápido para virar chave, né? Tá falando aqui final de semana, não sei o que, amanhã, sogra, mãe e família, tá? E o cliente que acabou de mandar uma mensagem, a chave é na hora, 3 minutos, tá bom, volta, e tem que ter esse equilíbrio emocional. Exatamente. PJ chamando... Lá é assim também? É bem assim, a gente se cobra muito, né? Porque a gente, de fato, hoje vive do nosso negócio, né? Então, a gente deposita, né, a nossa energia e se entrega para que aquilo ali aconteça, mas a gente também tem que entender que se a nossa vida pessoal, né, não tá alinhada, a gente é ser humano. A gente vai ficar abalado, a gente vai ter problemas e não vai performar como deveria. Né? Então, o nosso lar é um lugar de descanso. É a gente voltar para casa sabendo que tem uma pessoa lá que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar. A mulher é a mesma coisa, ela vai saber que ela tem alguém que ela pode descansar, que ela vai receber um carinho, que ela vai estar em segurança, né? Para ela poder voltar no outro dia e vambora, a gente tá junto e vamos, né, fazer isso aqui acontecer, porque o nosso sucesso, a nossa família, os nossos filhos, eles dependem disso. Além dos nossos colaboradores dependerem do nosso direcionamento como gestor, a nossa família depende disso. O nosso maior negócio depende disso, né? Porque CNPJ a gente abre, fecha, mas o nosso maior negócio é a família, né? Família é o primeiro ministério, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente traz muito, que é CNPJ a gente abre outro. CPF, casamento, é esse. É esse aí. E aí? E agora a gente precisa resolver, porque às vezes, muitas vezes, até lá atrás, eu falava, não, se tiver que escolher alguma coisa, eu vou escolher o CNPJ. Não é assim que funciona, não existe. Não. Até porque quando a gente casa... a certidão de nascimento fica em desuso. Passa a usar a certidão de casamento. É uma nova pessoa, uma pessoa só. A gente sempre fala, não, é uma coisa só. E quando vocês entenderam assim que, pronto, agora a gente é uma coisa só. Qual foi o momento de virada assim? Foi depois de trazer para trabalhar ou foi antes? A que a gente decidiu... ficar junto e logo foi tudo muito rápido assim, né? Acho que foi em 1 ano, menos de 2 anos, eu preciso sair de casa, eu preciso romper. Eu já tava empreendendo, né? Ela trabalhava ainda, CLT, e eu preciso sair de casa, eu vou sair de casa. E aí a gente conversando ali e tal, vamos morar junto então. Jovens apaixonados. E aí vamos alugar um apartamento assim, assado e tal. Se mudamos, começamos a morar junto ali e a gente já estava dividindo, né, o mesmo teto com 19 anos, né? 20 anos, na verdade, eu acho. Então, ali já começou a acontecer uma maturação, tanto no casal, tanto na questão da empresa, porque eu chegava em casa, né, como ela disse, e dividia as coisas, né? Pô, aconteceu isso hoje, tal, hoje eu vendi bem, então dá tudo certo, né? A gente até brinca, né? O meu humor, ele depende muito do faturamento, né? Vendedor é assim, né? Se eu vendi, tá tudo certo, né? Se tá meio pra baixo é porque a semana não foi boa. Tem gente que fica feliz comprando, né? Eu fico feliz vendendo, né? Exato. Então, quando a gente decidiu fazer esse movimento, né? Esse grande movimento, que eu atribuo ali um grande movimento, se unir, né? Morar junto, ali já foi uma viradinha de chave. Então, ali a gente já começou a entender que, pô, não tem mais volta isso aqui, né? A gente vai ter que seguir essa linha e quando a gente começou a trabalhar junto, aí que realmente ficou mais profissional, digamos, o negócio, né? Pô, agora não tem volta.
Agora a gente precisa fazer isso aqui dar certo, tanto na nossa vida pessoal quanto nesse negócio aqui, porque nossa vida depende disso, né? Então, para mim, assim, foram essas duas coisas. E essa questão do casamento, assim, a gente fala muito. Não tem plano B. É isso aí. Eu escolhi, eu fiz uma aliança perante Deus, né? Com Deus e com Ele. Então é uma decisão, né? É uma escolha que se faz todos os dias, mas é uma certeza que se vive. Então, assim, eu não tenho plano B. Não existe a possibilidade de separação. Como a gente resolve esse problema aqui? Por que fazer um plano B? Por que isso tem que passar Exato, pela né? cabeça? Não é correto. Não né? passa, não existe. Exato. Eu não tenho essa opção. Nós não enxergamos isso. Não se fala disso lá em casa. Não importa o que vai acontecer. Isso não se toca nessa palavra, né? Lá em casa. Então, se isso não é uma opção, como eu melhoro esse comportamento? O que eu tenho que alinhar na minha emoção? O que eu tenho que mudar no meu dia a dia? O que a gente tem que adequar na rotina? E esse ponto de rotina, se fala muito assim, de tem que cuidar para não cair na rotina. Gente, a rotina precisa existir, senão não existe uma semana de trabalho, senão não existe um dia a dia. Como que eu faço a rotina ser gostosa? Como que eu faço a rotina ser prazerosa e ter paz dentro dessa rotina, né? Eu vejo que quando a gente alinha esses pontos, né, tendo combinados como sócios e como um casal também, porque a vida é regida por combinados, né? Um dos combinados que nós temos, por exemplo, é que um dia da semana a gente tira para ter um jantar junto e ter um tempo de qualidade. Porque apesar do casal que empreende junto passar muito tempo junto, não significa que estão tendo um tempo de qualidade, né? Sim. Então a gente tem esse combinado. Pelo menos uma vez por semana nós vamos parar para conversar. Se for com um chimarrão, se for num jantar, não importa. Mas a gente vai ter isso. E quando é regido por combinados, quando a minha rotina ela se adequa a isso, e quando eu entendo que não existe um plano B, as coisas começam a fluir, porque é a minha opção fazer dar certo. E pode falar, por favor. Obrigada. Existe uma grande dificuldade, eu acredito, na maioria dos casais que empreendem junto, que é seguir enxergando o teu marido, a tua esposa, como tua esposa e não olhar para ele como um sócio o tempo inteiro. Então, por isso que eu acredito que a maioria dos casamentos que viram sociedades profissionais acabam, às vezes, ou tu coloca em risco o teu casamento, ou tu coloca em risco a sociedade por não conseguir fazer essa separação de entender que depois do horário é o meu marido, não é o meu sócio de chegar em casa e, não, mas tu viu que aconteceu aquele problema lá com aquele funcionário? Isso a gente resolve em outro momento, agora a gente é marido e mulher. E o que tem que ter, a gente acredita nisso e eu levo isso adiante sempre, é ter admiração, constante admiração, seja para um sócio, que fosse outro sócio. E a gente admira pessoas que vão para frente, pessoas que evoluem. Então, a gente como casal tem que estar evoluindo como ser humano e como profissional. Se uma das pessoas param, vamos lá, vamos para frente. Lógico, tem os momentos de descanso, que a gente está respirada, mas temos que estar evoluindo e essa admiração, eu creio que vem dessa perseverança de estar indo em frente. E quando tu falava dessa questão de tempos, do tempo de qualidade, a Amanda sempre frisou muito isso. Não, hoje é o nosso dia, tu para tudo aí, vamos sair para jantar, vamos fazer uma coisinha pra gente. E o casal precisa ter esse tempo de alinhamento, que a gente tem esse tempo de alinhamento, mas também tem um período da semana que a gente para ter a reunião do negócio. Porque muitas vezes, esses dias a gente tratou um casal, né? Tava auxiliando um casal que trabalham juntos há muitos anos, só que não tem o tempo de casal e não tem o tempo de dono. De parar, olhar para o negócio, vamos ver nossos números, vamos ver para onde é que a gente está indo, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver de onde está vindo, para onde está indo. Esse tempo de gestão de mesa, de sentar à mesa do escritório e olhar o negócio é tão importante quanto o tempo de atenção, de carinho, de dedicação. Então, são duas até dicas que eu dou para todos os casais, eu levo isso muito para os nossos clientes. Cara, tenha tempo de mesa, tanto na tua casa, quanto na empresa, com os teus sócios, com os diretores, porque se tu não está constantemente olhando o mapa, tu se perde navegando. Se perde. Procrastina, e acontece de tudo um pouco, né? Esse alinhamento e essa a sabedoria de saber separar as coisas, por mais que seja muito difícil, né? Tu separar e tu parar, não, peraí, agora eu tenho que
tem que ter o meu momento. Eu sou ser humano, eu tenho uma mulher, eu tenho que honrar ela, né? Eu como homem eu tenho que honrar ela como mulher, né? Precisa existir essa virada de chave, porque senão entra num piloto automático e aí, Quando vê. né? Fica desgostoso, daí daqui a pouco já não quer mais fazer aquilo que tu tá fazendo, daqui a pouco tu já começa a achar problema onde não tem, sabe? E já começa a misturar na reunião da empresa pra falar do financeiro, tu já tá falando dos problemas de mas lá em casa não fez... Não, sabe? Não, Então... pode ter isso. São pautas, né? Tem que ser pautado, né? A vida do empresário tem que ser pautada. Pô, vamos falar disso, nós vamos falar de outra coisa. Reunião de marketing é reunião de marketing, reunião de financeiro é financeiro. Então, estamos com esse problema em casa, vamos resolver esse problema em casa. Nossos colaboradores, nossos gerentes, subgerentes e consultores não precisam saber disso, né? E muitas vezes o casal ele comete esse erro de tudo é a mesma coisa e não tem como separar. Não, é difícil, mas tem uma forma de tu saber conduzir de uma forma saudável, né? A construção de uma vida bacana, de uma vida de alta performance, ela é difícil, né? É pior do que uma vida difícil de escolhas que eu não fiz. Exato. Esse que é o difícil. E a Amanda, enfim, eu aprendo muito com ela, e uma coisa que ela sempre teve, assim, que a primeira vez que ela falou isso me chamou bastante atenção. Nós estávamos numa discussão por alguma questão, enfim, nem lembro o que era, e ela falou, peraí, não é eu contra tu, é nós dois contra o problema. É isso aí. Então é sempre assim, Essa nós chave dois. Se tá tendo algum atrito, cara, o atrito não é contra eu e tu, deu alguma... Quando há um conflito por causa de alguma situação, que daí é sobre números, sobre fazer ou não fazer, ir ou não ir, é um conflito de ponto de vista, que a maioria deles é simplesmente um conflito de perspectiva. Eu tô olhando isso aqui, enxergando uma coisa, ela tá olhando ali, enxergando outra, só que, na verdade, o ponto de vista, às vezes, é um meio termo, e se a gente tá tendo um conflito, é porque um não se botou na posição do outro, e a gente usa muito isso. Para um pouquinho, pensa, senta aqui na minha cadeira e olha para isso. Poxa, realmente. Olha por essa ótica. Se eu me colocar no teu lugar, não faz nenhum sentido. Tá coberto de razão, porque eu não tinha me colocado... Empatia pura, né? Compaixão. Não tinha me colocado no teu lugar e é verdade. Então, eu compreendo, entendo, não vai mais acontecer, perdão, e vamos pra frente. Então, eu percebo que cada vez mais a gente fala, né? Que a gente quer fazer em 5 anos o que casais levam 20. Né? Seja de construção de maturidade, construção de patrimônio, construção de família, a gente quer acelerar esse processo, né? Porque isso vai ter um preço. Vai ter um preço. E as discussões, elas são rapidamente encerradas com essas técnicas simples, que é uma inteligência emocional e transformação de crença. Porque a inteligência emocional, eu vivo, estudo, ensino isso, a inteligência emocional, ela melhora a nossa performance. Com inteligência emocional, a gente toma uma decisão mais assertiva, a gente compreende mais, a gente se adapta mais, a gente usa nossas emoções a nosso favor, ou controla quando alguma emoção bate mais forte, mas são as crenças que fazem a gente subir os degraus. A inteligência emocional faz a gente subir, mas a crença faz a gente ficar ou não. Então, no momento que a gente vai alinhando isso, a gente também sempre vai falando, tá, mas isso aqui tá acontecendo por quê? Onde é que foi no teu passado, na casa dos teus pais? Da onde que veio esse padrão, esse comportamento? Porque não faz sentido. Isso não, para a vida que nós queremos ter, esse comportamento não faz sentido. Da onde que veio? Lá em casa, minha mãe fazia assim com meu pai. Então tá aí, entendemos. Vai repetir. Vamos aceitar que vem deles, não é teu? Então, ó, tu copiou deles, agora descopia. E replicar isso é a garantia de que vai dar errado. Se não deu certo na família, claro que não vai dar certo. A gente tava falando ontem sobre isso, né? E às vezes é doloroso tu ter que enfrentar um problema, uma crença que tu repete ela por anos, né? Tu tem que ter um grau de humildade muito grande para tu reconhecer, né? E muitas vezes, acho que é um dos maiores problemas que tem é o orgulho, né? O orgulho, ele pode crescer na vida ou tu pode se afundar só por conta do orgulho, né?
Então, o casal ter essa maturidade de sentar e, tipo assim, bah, eu tenho esse problema, veio daqui, eu não tô conseguindo resolver. É um problema nosso, né? Não é eu contra tu, é um problema nosso. Como é que a gente vai resolver? Onde tu acha que eu inconscientemente tô repetindo esse padrão pelo que tu tá analisando? Pô, acho que é aqui, nessa situação. Então, a mulher, né, e o homem, o casal como um todo, é de suma importância que tenha essa maturidade de, tipo assim, olha, tá errando aqui. Como é que nós vamos... Eu acho que tu tá repetindo um padrão aqui, é uma crença. Como é que, né? E a pessoa aceitar também é parte do desenvolvimento. Porque muitas vezes, eu não, mas como? Né? O ego tá gritando, né? Então, eu atribuo muito a essa questão de humildade e de se comunicar. De existir, de caminhar em unidade. Unidade de linguagem, né? Inclusive, tá na Bíblia isso, né? Então, para tudo, né, na vida. Uma eleição política se ganha com unidade de linguagem. Um casamento, um negócio, unidade de linguagem é poderoso. Né? Então, se o casal estiver em unidade, não tem o que acontece que vai te abalar, né? Exatamente. E a gente fala muito disso, dessa questão do orgulho, né? Isso vale para qualquer área da vida. Mas se a gente for olhar o plano de Deus para o casamento, é o melhor possível, né? O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Deus ama casamentos. E a gente olha para o matrimônio um lugar de paz, um lugar seguro, um lugar também de prosperidade, um lugar de crescimento, né? Mas muitas vezes, como tu falou, eu vim em casa, né? Eu tô replicando esse padrão, tô replicando essa experiência e vou me afastando desse plano que Deus tem, né? Porque o meu comportamento errado, ele me afasta da vida plena. Vai recebendo manchas, né, durante a vida. Exato. Mas a única coisa que me mantém distante desse plano perfeito que Deus tem pro casamento é o meu orgulho, que faz eu ficar repetindo esses mesmos comportamentos que eu já vi que são errados. Que é o contrário da humildade de aceitar, né? Exatamente. Então, o casamento é uma grande escola de moer o seu orgulho, né? Porque a partir do momento que dois são um, não se olha mais só para si. E também uma grande escola de humildade, né? De entender eu estou errado, me perdoa. Eu falo muito que perdão não é uma frase com vírgula, né? Para pedir perdão é me perdoa. Ponto. Não é me perdoa, mas é que assim, naquela hora que tu me falou, sabe? Perdão não é uma frase com vírgula. Sim. Perdão é perdão, me perdoa. Humildade, isso às vezes é um moer, né? É muito difícil de pedir perdão. E isso que tem acontecido, que eu tenho percebido, assim, o que tem nos levado como casal. Bom, eu já trabalho com treinamentos, com consultoria, com mentoria já há alguns anos, tenho formação em business coaching, né? A gente fez um trabalho incrível na loja, depois vamos falar disso. Mas a vida tem nos levado por uma questão de casal tão forte. Não sei se nossa conexão, enfim, a Amanda também carrega um propósito muito grande de ajudar pessoas a serem melhores. E esses dias um casal falou assim, mas vocês estão recém juntos, recém iniciando um casamento, né? O que vocês sabem da vida para querer ajudar algum casal? Mas quando a gente para ver muitos casais que estão à nossa volta, gente há 10, 15, 20 anos junto, não aprenderam ferramentas básicas, simples, que a gente já está implementando, que a gente já entendeu, já está executando. Pessoas casadas há muito tempo, mas com uma qualidade de vida muito baixa. Só estão sobrevivendo, só. Estão só sobrevivendo, então não quer dizer que está casado há muito tempo que entende de casamento, porque se tu tá com uma vida ali disfuncional, né? Um corpo disfuncional, um casamento disfuncional, uma rotina disfuncional, falta de conexão. Que no início tudo é bonito. E por que no meio e no fim também não pode ser bonito? São crenças, né? No início tudo é lindo, no início tudo é fácil. Não, mas os casais que eu me inspiro, os casais que eu estudo com eles e aprendo com eles, estão há 30 anos casados e continuam bonitos, continuam bens de saúde, continuam se amando, continuam se presenteando, continuam evoluindo. E isso não quer dizer que eles não tenham problemas, né? Exatamente. Quer dizer que eles são pessoas perfeitas e Deus foi mais generoso com eles. Mas isso quer dizer que talvez eles tenham mais acesso à informação, eles estão buscando mais informação, né? Quer dizer que eles tenham ferramentas e eles estão sabendo entender os problemas que estão na mesa, que tem que resolver. E o que eu vejo muito é isso, são as ferramentas. É uma ferramenta. Ferramentas é uma forma de conversar.
para assim, ó, não é nós dois um contra o outro, mas é nós dois contra o problema. Isso é uma ferramenta, né? Vamos ter um tempo de qualidade na empresa, um tempo de qualidade na vida de casal, um tempo de qualidade de família, com filhos, enfim, parentes. São ferramentas, né? Ferramentas de conversa, ferramentas de entender a forma de falar, ferramentas de compreender os limites. Isso tudo são ferramentas, são conhecimentos, são aplicações práticas de um conhecimento. Essa questão de ferramenta aconteceu há uns meses atrás e me marcou muito também numa fala tua. Foi um assunto de trabalho que eu trouxe, o Márcio estava no escritório dele, eu saí do meu escritório e fui pro teu para tratar de um assunto, do nada, né? Porque mulher tá sempre pensando, eu tava o dia inteiro pensando naquilo, planejando e tal, e cheguei para falar com ele. Mas assim, eu de pé no escritório dele, já falei, só um pouquinho, deixa eu te falar tal coisa, isso. E aí houve ali uma diferença de ponto de vista, né? E teve ali uma certa discussão, saudável, mas uma discussão, né? E o assunto ficou pela metade. Não vamos terminar essa conversa agora e tal. E cada um foi pro seu canto. E daqui a pouco o Márcio chegou e falou assim, tu percebeu que os momentos que a gente tem desavença ou que a gente tá mais propício a discutir é quando tu chega do nada e fala de um assunto? Porque pra mim tava na minha cabeça, tava montado, né? E o Márcio falou, olha, pra mim é importante que assuntos como esse a gente sente à mesa e tenha um tempo específico pra isso, né? Não pode entrar na minha sala, eu tô resolvendo sei lá que assunto, tu entra e despeja, que ela tava 2 horas na Pra mente mim é muito lá. prático. Chegou, botou pra fora e eu não tava preparado pra receber aquilo. E talvez tu não teve a reação que ela Gostaria imaginasse isso aí. que eu E a tivesse. culpa não é tua e não é dela, entendeu? E ele disse, olha, pra mim é importante que a gente tenha momentos à mesa pra esse tipo de assunto, né? Vamos reservar o tema, marcar uma reunião. Coloca numa e a gente caixinha fala aí, disso. vamos Exatamente. resolver depois. E Exatamente. o fato dele ser uma pessoa importante na tua vida te faz abrir mão disso, de chegar e despejar, porque Exato. pra nós seria muito prático, mas se pra ele é importante que seja assim, ele é importante pra mim, então faremos assim. Exatamente, eu olhei, verdade. Pra mim tava muito simples. E a partir daquele dia, assuntos de trabalho, decisões, que era o caso naquele caso, né? A gente, preciso conversar contigo, vamos marcar uma reunião. A gente senta e trata dos assuntos. E não teve mais esse tipo de desavença, né? Por quê? Porque ele falou que era importante pra ele, me deu uma ferramenta, né? Eu acatei com humildade, realmente vi, não precisava ter chegado daquela forma. E isso se resolve. É uma né? inteligência empresarial. Isso aí tu não faz com ninguém. Chegar na sala de ninguém. Imagina tu trabalha numa empresa ou tem um sócio, chega na sala dele jogando um assunto. Talvez a relação de vocês, talvez no momento, se ela chegasse eu tivesse de boa, receberia ok. Mas naquele momento... Isso não é pra agora, vou falar Então, depois. Isso é maturidade, né? Amanhã temos reunião. Vamos falar disso. Põe na pauta. Se o casal está atento, ele percebe as ferramentas que cada um vai dando ao longo do dia. Tem coisas que, da minha parte, eu preciso que funcione assim. Eu não gosto de compromisso marcado de última hora, né? E o Márcio sempre foi muito. O Márcio é dominante e influente, então resolve um leão por dia. Amanhã a gente vê o que vai acontecer, Um né? leão, 3 cocodrilos. Exato, 2 elefantes. E eu já era mais pragmática. E aí a gente encontrou um equilíbrio. Eu preciso avisar ela com certa antecedência e eu preciso ser mais flexível, né? Então a gente vai se adequando e vai percebendo que o casal vai se dando ferramentas para lidar um com o outro Aprender, todos né? os dias, né? E a gente esquece também todo dia, né? Sim. A gente falha, só que tu logo percebe, porque tem a consciência, porque... Peraí, mas eu tenho essa Tá ferramenta... ressignificando. Eu tenho essa ferramenta no meu bolso, eu só não usei agora. Então peraí que eu vou Essa usar. cartinha tá guardada. A gente esquece, né? E erra e incomoda e dá o problema, mas aí logo já se dá conta. Não, peraí, não precisa ser assim. É porque quando tu te acostuma a viver nesse eterno embate, né? E tudo que qualquer faísca é fogo, não tem como tu ter uma relação saudável. Né? Desperdício de energia muito grande. Muito grande. Ao invés de tu canalizar a energia para resolver o problema, tu cria outro. E um abismo leva o outro, né? Já energia para crescer, energia para ficar queimando lenha, né? Exato. E é perigoso porque acaba se tornando um ciclo muito vicioso, né? Acaba se tornando normal e não é normal. É recorrente, mas não é normal. Viver esse ciclo de tá tudo bem, aí encontra uma briga e aí vai. Eu posso contar uma coisa nossa. No início, tinha muito assim, do nada, confusão. E aí a gente percebeu
que era um padrão que a gente trazia da criação, de que não pode ter uma vida plena. Eu falei, não, a gente merece ter uma vida incrível. Não é livre de problemas, mas a gente merece viver em paz e ter sequência de muitos dias em paz e ter uma vida de paz. E por certo tempo, no início do relacionamento, do nada tinha problema. Por quê? Porque tinha que se criar problema, porque a vida não podia ser bela, não podia ser maravilhosa. Lembra? E aí a gente entendeu, não, a gente tá só buscando repetir um padrão, porque lá em casa sempre tinha problema, sempre tinha confusão. Não, mas na minha casa não vai ter. É como se tivesse um teto, né? É. Até ali eu posso ficar bem, depois ali eu preciso encontrar algum problema pra gente brigar e voltar de novo. É muito engraçado e isso é muito alinhado com as nossas crenças, Crença né? total. Então isso é uma coisa que eu demorei muito tempo também para perceber, principalmente quando eu comecei a buscar mais sobre crenças. E aí não faz muito tempo que eu comecei a analisar que isso acontecia tava tudo bem, e aí por que será que do nada a gente criava algum momento de desconforto um pro outro? E aí eu comecei a pensar, tá, mas será que o problema é só o Vitor? Qual que é o meu teto? Será que o problema não sou eu? Ela chegou à conclusão que era ela. Só. E sabe, assim como uma empresa funciona, assim como a gente mede os resultados de uma empresa com números, eu vejo que no casamento isso dá para se aplicar também, né? Existe ali até as engrenagens se encaixarem, existe esses desconfortos, às vezes, umas 3 vezes na semana, dá um tilt ali, né? 3 vezes por minuto. Mas acontece, tem mais frequência. Qual é a métrica que eu uso para ver se eu tô amadurecendo como casal? Se os meus problemas, ou se as minhas discussões, ou se as minhas desavenças no casamento estão mais espaçados e se elas duram menos tempo. Porque às vezes no começo do relacionamento 2 dias meio se estranhando, né? Não pode ser assim, vamos resolver, vamos ser práticos. Isso nos leva para onde a gente quer chegar como casal? Não. Então vamos resolver, vamos deixar o orgulho de lado, não vamos ficar com picuinha e deu, né? Isso também é um sinal de amadurecimento em conjunto que precisa existir, né? E é chato tu viver uma vida com picuinha, né? É sempre com alguma coisinha, uma pedrinha no sapato e não tem como tu viver... Não precisa ser assim. Existe um fato, né? Desentendimentos, eles sempre vão acontecer. Exato. A questão é pelo que vem acontecendo os desentendimentos. Se a gente tem desentendimentos pelos mesmos motivos que há 5 anos atrás, que há 10 anos atrás, aí existe alguma coisa errada. Mas se... Esqueceu no bolso a ferramenta. Eu tô esquecendo demais. Não apitou a ferramenta, mas se o desentendimento vai acontecer, não significa que o casamento tá mal. O casamento tá acontecendo. É como a gente resolve, né? Eu acho que essa questão do desenvolvimento do casal, né? Que vai tendo brigas, menos brigas, vai tendo uma vida mais plena, assim, né? Parece muito bonito isso, a gente falar assim, né? Mas o que manda, eu acho, nisso também é o nosso ambiente. É o ambiente que a gente está inserido, porque normalmente a nossa família a gente carrega muitos traumas. Então, nossos pais brigavam demais, os nossos avós brigavam demais, os tios nem se falam. O churrasco de família, hoje vai ter. Uhum. Hoje alguém vai, né? Alguém vai brigar. Uhum. Né? Então, é um ambiente, né? Daqui a pouco uma página no Instagram que a gente acompanha só posta problema e tal. Então a gente está modulando o nosso ambiente para com que sempre esteja buscando algum atrito, divergir alguma opinião. Então os casais que a gente tem como amigos, as jantas que a gente faz, querendo ou não, o casal ele comenta um do outro. O Márcio e a Amanda, sempre de boa, né? Estão sempre falando bem dos outros, nunca é aquela pessoa que fica fazendo fofoca e tal. Então, querendo ou não, isso também é uma forma de moldar o outro casal. E também o contrário. O Vitor e a Gabi, isso e tal. O ambiente sempre ganha. Então, isso eu acredito que ele vai te lapidando. Mas eu gosto do Márcio e da Amanda. Será que, mas eu vou ficar fazendo fofoca dos outros? Não, né? Deus, que não, sabe? Então, eu acredito que o ambiente, né, que a gente está inserido e às vezes ambientes que a gente nem escolheu estar inserido, a gente precisa cortar. Precisa tomar decisões ali de romper porque nos prejudica. E às vezes são pessoas que infelizmente a gente gosta, mas que nos fazem mal. Fazem mal para aquilo que a gente acredita para o nosso futuro, para o nosso sucesso, né? Então, a gente cuida muito essa questão do ambiente, né? Às vezes é melhor estar sozinho do que tu ter uma pessoa que
te prejudique, né? Exato, isso a gente tomou algumas decisões no início, nós vamos dar um tempo sozinho para começar a inserir novas pessoas ou afastar de alguns familiares E é normal. para ir ajustando. Não dá pra interpretar isso de um lado ruim, porque tu tá focando na tua inteligência emocional, no teu espírito, no teu crescimento, na tua casa, né? Porque é difícil, né? E qual foi o maior desafio que vocês tiveram nessa jornada aí? O que vocês fizeram para superar esse desafio? O que aprenderam com ele? Acho que o maior desafio, né? Um dos maiores desafios, considerando assim o maior, foi um negócio, né? Que eu escolhi fazer há uns 3 anos atrás. Eu completei 1 ano de loja, e aí aquela loja ali estava rodando, ela estava acontecendo, e eu escolhi abrir um outro negócio, né? No mesmo conjunto ali, né? Ao lado da minha loja, aonde eu não estava pronto, né? Emocionalmente, profissionalmente, financeiramente. Eu não estava pronto para fazer com que aquilo ali funcionasse da maneira que deveria, né? E me trouxe vários problemas que eu não soube medir antes de fazer, né? Eu coloquei em risco o meu próprio negócio principal, né? E aquilo ali foi um momento bem delicado, onde a gente teve que ser muito maduro na nossa relação para entender que, caramba, deu. E isso foi algo que ela falou, né? Ela disse, eu acho que não, eu acho que, né, não precisa. Legal essa marca aqui. Então, eu acho que não é agora e tal. E aí não, mas é uma oportunidade e tal, vamos fazer e tal, não sei o que. Não. E aí o negócio aconteceu, mas ele saiu dos trilhos, né? E aí a gente tem que ser humilde, né? Entender que, beleza, errei, confesso, fui moleque, não discutei e agora preciso resolver, preciso de ajuda, né? E foi ali que a gente entendeu que fortaleceu muito, né? O nosso laço, assim, porque ela não me não, tu fez, agora tu te vira sozinho e não. Se manteve ali, a gente entendeu o que precisava ser feito, como poderia resolver e resolveu, né? Estamos resolvendo ainda. Eu acredito que essa é uma das maiores armas, assim como no casamento, mas também quando um casal resolve se tornar sócio, de que a mulher é sábia. Ela sente a maldade. Tem que aceitar, mulher, né? Sempre sabe. A mulher sente um problema e realmente o Vitor sempre foi muito enérgico, dinâmico, né? Então, ali foi um momento que foi bom pra eu poder falar, viu? Eu te avisei. Brincadeira. Jogar na cara. Brincadeira, mas a gente superou, eu acredito que a gente superou isso. E além de superar, a gente conseguiu se fortalecer e entender, beleza, foi um erro que foi, digamos, motivado por um desejo muito grande do Vitor de fazer, mas a gente fez junto, independente de qualquer coisa. Então, a gente precisava assumir esse erro junto, e assim a gente fez. Foi um momento onde eu mais aprendi, assim, como negócio. A como fazer negócio, a como lidar com as pessoas. A como não fazer. A como não fazer, principalmente, né? Foi um momento, assim, de grandes aprendizados. Que hoje a gente avalia muito melhor qualquer outra coisa, como a gente faz, como não faz, como é que a gente pode fazer isso de uma forma com excelência. Como é que a gente... Isso pode colocar o nosso negócio principal em risco? Isso pode colocar a nossa saúde financeira e emocional em risco? Pô, se sim, tal, tu já reavalia de uma forma totalmente diferente, né? Então, são erros que o empreendedor, ele, né? Tomara que ele não precise passar, tomara que ele rompa de uma forma fluida, né? Que cresça sem passar por nenhum problema, pepino, né? Mas são coisas que acontecem, porque o empreendedor ele não acerta todas, né? Exato. E ter a resiliência de, mesmo com os teus erros, tu entender o que tu não pode fazer e tu seguir na jornada, é o que vai determinar o teu sucesso, né? O sucesso ele é muito medido com a quantidade de pancadas que tu aguenta tomar, né? A persistência, né? A gente entender que, cara, nem sempre vai dar certo. Esses dias até tava numa situação... E aí falaram de uma pessoa, falaram, não, mas aquele lá, ele se perdeu como? Porque um projeto dele não deu certo,
E quantos outros dele que deram certo e naquele que ele se perdeu, ele levantou e seguiu em frente e continua dando muito certo. Talvez não na ótica que vocês gostariam, e aí tinha bastante gente junto, foi após uma palestra, e a pessoa que estava palestrando falou, não, mas aquele lá ele se perdeu, e eu intervi, e falei, é muito fácil vocês falarem da pessoa que tentou, fez e caiu. Se for no teu lugar, tu não teria nem energia Não teria nem tentado. Então, a maioria das pessoas não tentam e julgam aquele que tentou e caiu, mas que se levantou e seguiu em frente, mas ficam falando da queda, mas não dão glória para todas as vitórias e o crescimento que aconteceu. Então, acho que o brasileiro tem muito disso, né? De gostar de apontar para a falha, mas não só declarar, olha a vitória, olha o que aconteceu. As páginas de fofoca. As É o que pessoas mais estão vende, né? sempre, todos os dias, esperando a desgraça de alguém. E quantos seguidores tem, né? O Márcio faliu. Nossa, Deus o livre, né? Eu já falei, já passei por isso já. Entende? Case. Case. E tem Pode gente, falar com propriedade, entendeu? e tem gente que até hoje fala. Mas quantas vitórias eu já colhi depois disso e a volta que foi dada por cima. E se a gente for olhar o que a Bíblia nos ensina, cara, todas as histórias são de homens que falharam, que caíram e caíram feio e deram a volta por cima, né? Porque principalmente eles não desistiram, né? Olha as falhas que Davi teve. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi fez coisas terríveis, mas era um homem segundo o coração de Deus, muito abençoado, e terminou com toda a sua glória. Enfim, não vamos citar vários aqui, mas a Bíblia é repleta de homens que falharam, que caíram, mas que seguiram com fé e buscaram a visão que Deus tinha. Porque normalmente quando cai e falha, é porque não seguiu o que Deus pedia. Uhum. Eu passei exatamente por isso. Quando eu caí e falhei, é porque eu não fiz o que Deus queria que eu fizesse. E quando a gente volta a fazer, seguir o caminho, viver o seu propósito, aí a coisa vai em frente, né? Flui, né? E acredito que é por isso que Deus fez tanta questão de que fosse escrito na Bíblia as falhas que eles tiveram, para que a gente soubesse que a gente também iria falhar, que não seria diferente. Mas que, contudo, se fosse trilhado o caminho que ele sonhou para nós, a gente teria vitória. Exato. Mas talvez não tão calejado, talvez não forjado, talvez não tão forte, né, linda? Não tem como tu fazer um bom marinheiro, não se faz com água... Mar calmo, água, né? com mar calmo, então... Não se faz um parte. omelete sem quebrar os ovos. Exato. E tem várias, né? Essa eu não conhecia. Mas o desafio, ele forja muito o casal, né? E quando a gente começa a olhar para os desafios, olhar para as questões da nossa vida como forja, a gente cresce, né? Porque perante um problema eu tenho duas opções. Ou eu lamento aquilo e tento, apesar de tentar resolver, vou naquilo da pior forma possível, lamentando, com tristeza, com peso. Ou eu olho como algo me forjando e bora para frente, né? E muito sábio isso que a Gabi falou. Muitas vezes vai haver discordância e muitas vezes vai acontecer de... Eu posso dizer, amor, acho que não. Mas lá em casa ou na empresa, nós temos um combinado, e a gente volta para a importância dos combinados, de que a palavra final é a do Márcio. Isso é tranquilo entre nós, né? Então, estamos num embate ali. A palavra dele vai contar, né? E isso é um combinado nosso. Por um acaso não deu certo, ou não saiu como a gente planejava, somos nós dois, né? E não entra aquela divisão, porque casa dividida não prospera, de que, eu avisei. Eu te avisei, eu não sei o quê, agora te vira. Não existe isso. Eu sou uma coisa só. E por mais que existam, né, opiniões diferentes, isso não muda como eu reajo se algo sai do trilho. Se algo sai Assim do como tu controle. também vai errar e ele vai ter que aceitar e De entender, qualquer né? forma, é de ambos os lados. Então, Perfeito. isso, como o casal lida com essas forjas, é o que determina o crescimento, na minha opinião. E quando a gente tem um objetivo, a gente tem um propósito, a gente tem uma visão, a gente tem um alvo, né? A palavra nos ensina isso, né? Que tudo coopera para o bem daquele que Daqueles crê, que amam ama a Deus. mas aqueles que vivem de acordo com o seu propósito. Efésios também, no livro de Paulo para Efésios, deixa muito claro que a gente tenha como alegria
toda aprovação e que a gente tenha a aprovação, né, que é o desafio, que é o problema, né, que é a barreira que a gente passa, tenha alegria nas provações e tenha elas com perseverança, porque no final disso nós seremos forjados e isso formará em nós maturidade e caráter. Então a palavra já nos ensina que passar por essas provações é o que vai trazer a gente a maturidade, formar o caráter e a gente se alegrar nisso. Porque o que acontece? Até acho que no podcast que foi pro ar hoje a gente falou disso. Quando nós não temos um objetivo claro, isso para a vida, isso para o negócio, isso para todo mundo, para o jovem principalmente, que não tem mais sonhos, eles não têm visões de vida, objetivos, qualquer coisa que acontece faz tu desanimar. Uhum. Se tu tem uma visão clara, olha, é isso que a gente quer construir, isso que a gente vai fazer, deu problema, tá bom. Dessa forma não funcionou, vamos tentar da outra forma. Nós vamos fazer até funcionar. Até dar certo. Então, a perseverança vai fazer com que a coisa aconteça. E quando a gente entende que tudo coopera para o bem, então o que aconteceu, poxa, Só serviu para fortalecer. ou eu vou ganhar dinheiro, ou eu vou ficar mais sábio. Uhum. É a visão clara que te sustenta no dia mal, né? Então é só tendo uma visão muito clara do que tu espera pro futuro que vai te manter perseverante quando tudo estiver dando errado. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: o jogo do empreendedorismo não é de quem sabe mais, é de quem aguenta mais. Então é quem aguenta tomar mais porrada que de fato vai ter sucesso. Porque tem gente que nas primeiras desiste, olha e pensa, não, acho que isso aqui não é pra mim não, vou voltar pra onde eu tava. Mas, na verdade, o jogo do empreendedorismo, de um casamento bem sucedido, é de estar disposto a resolver o que tá vindo. Vai ter problema, vamos resolver, o problema foi feito para ser resolvido. Então, eu tenho duas escolhas, ou eu, que nem a Amanda falou, eu lamento, sento aqui, eu choro, eu vou lá e resolvo. Exato. E o empreendedorismo em si não é para todo mundo, não é para todos os perfis, né? Então, assim, isso também é algo a ser analisado. O que eu tenho mais habilidades, o que eu preciso desenvolver em mim para, de fato, lidar com o negócio ou não, meu caminho é outro, porque tudo é válido, né? O propósito de cada um ele é individual. Ele serve para transbordar na vida de outras pessoas e eles podem se completar, que é o que acontece num casamento, né? Mas o chamado, Deus nos criou para cumpri-lo, né? E eu vejo que quando a gente consegue potencializar isso num casamento, isso é uma obra gigantesca do céu na terra, né? Porque o casamento é um plano de Deus, isso eu acho A incrível. primeira instituição, né? É o casamento. Exatamente. Que legal. Turma, que recado que vocês gostariam de deixar aí para essa audiência, além de vai elegância lá, se vestir, seja mulher ou homem, né? Pra gente estar indo para os finalmente, nem conseguimos falar da transformação toda que aconteceu, né? Mas acho que vai ficar aqui um espaço para mais um episódio, uma conversa, né? porque eu gostei muito do papo de hoje, né? Acho que foi incrível. Eu tinha uma pauta aqui, mas nem precisou de pauta. Né? Fluiu, né? O papo fluiu muito bom. Legal. Então, acho que vai ter mais episódios aí com esse casal. Legal. E o que vocês diriam aí pra gente encerrar esse episódio? Márcio, eu também acho que foi uma grande troca, né? A gente conseguiu falar sobre vários assuntos, falar sobre vivências, né? A gente, além de poder agregar na vida das pessoas, a gente não pode estar falando aquilo que a gente não viveu, né? Então, a gente conseguiu trazer muitos os nossos próprios exemplos, né? Eu acho que a maior prova disso é o que a gente falou. E deixar, né, o Instagram das lojas para a galera seguir. Lá no perfil da loja masculina e da loja feminina, a gente foca muito em ensinar vocês a como se vestir, a importância da vestimenta, os detalhes, né, os ajustes. A gente educa como usar o produto, como cuidar, como combinar, né? É um trabalho que a gente faz há mais de 5 anos, né? Dedicado a isso. E falar para vocês que vai ser difícil. Empreender não é fácil. Ter um casamento não é fácil, ter filhos não é fácil, mas a gente precisa entender que Deus ele colocou cada um desses desafios porque a gente tem capacidade de carregar. Ele não nos dá um fardo que a gente não possa suportar, né? E até trouxe isso hoje num conteúdo no Instagram,
Que muitas vezes a gente fica duvidando de Deus, né? Pô, mas por que isso comigo? Na minha vez é tudo tão difícil, por que as coisas têm que ser assim e tal, né? E a gente se esquece que ele é Deus, né? E não cai uma folha de uma árvore se Deus não permite, né? Então, se hoje tu tá passando por um momento difícil, se tu tá com alguma situação que tu não enxerga a solução, primeiro tu tem que entregar isso para Deus, colocar diante dele, porque ele sabe teu destino, ele sabe da tua capacidade, e se esse problema está nas tuas mãos, tu tem capacidade de resolver. E tudo que tu tem hoje nas tuas mãos, tu tem como resolver. É a história aquela lá do que tu tem nas mãos, né, pra resolver. Pega o que tu tem, Moisés. vai em frente, né, a história de Moisés, muito bom, não me fugiu. Então, o recado que eu tinha para dar para vocês é esse. Coloquem diante de Deus aí os desafios, os problemas de vocês, inclusive o seu casamento está passando por um momento difícil, né, sua empresa, que Deus ele sempre tem algo novo e extraordinário na nossa vida. Basta a gente ser fiel, né, e mostrar para ele que nós realmente somos dependentes, né? A gente mostrar pra Deus que, cara, sozinho eu não consigo. Me ajuda aí que tá difícil esse barco aqui, tá complicado remar. Então, meu recado pra vocês hoje seria esse. Eu acredito que tudo na vida é um pouco difícil. A gente precisa escolher o nosso difícil. O que a gente está disposto, né? Eu sempre falo que não é o que a gente quer ser, mas o que a gente está disposto a passar para ser. Então, ficar sozinho é difícil, mas um casamento também é difícil. Empreender sozinho é difícil e empreender em casal é difícil também. Então, a gente precisa escolher o nosso difícil e entender que vai ser difícil, não vai ser fácil, mas sempre vai ser recompensador se feito com o coração, se feito com a alma, se estiver alinhado com o teu propósito. Acredito que é isso. Mas quando a gente busca as pessoas certas para estarem ao nosso lado, né? Quando as coisas ficam difíceis, facilita, né? A gente se aproximou num momento complicado, né? Exato. E olha a resolução que teve isso tudo, né? A gente consegue, né? Quando tem mais pessoas, obviamente pessoas capacitadas, pessoas enviadas muitas vezes por Deus, né? Elas nos trazem uma outra ótica. Pô, Vitor, né, no nosso caso ali, quem sabe tu enxerga assim, quem sabe não é hora de fazer esse movimento, quem sabe não é hora de fazer essa redução de custo e investir mais aqui, né, para tu crescer nessa área que tá mais deficiente hoje. Então, Deus, ele usa pessoas, né, para o nosso crescimento e para aproximar a gente do nosso propósito, né? E foi algo que aconteceu com a gente, né? E aí surgiu uma grande amizade. E as gurias, né, se aproximaram, estão dividindo aí os insights delas, as ideias delas, né? Estão se desenvolvendo também, né, as duas como mulheres, né? Acho importante pro ambiente, né? Porque, pô, não tem como ter uma amizade tóxica, que não te leva a lugar nenhum, né? E as duas têm muita sabedoria, né? São as mulheres virtuosas, né? Que hoje tá em alta, né? O homem pode errar em várias coisas, né? Mas escolher a esposa, isso a gente, pelo menos eu fiz muito bem. Eu também. Que é isso? Tu hesitou, hein? Não, eu esperei ele terminar de falar, né? E aí, linda? O Vitor falou sobre entregar a Deus, né? Só um parêntese rápido. Essa questão de entrega, eu como mulher tinha muita dificuldade. Mulher normalmente tenta conduzir, tenta controlar. Entrega né? assim, né? Isso, eu tô confiando, assim, né? E um dia o Espírito Santo me deu uma no meio, assim, que, nossa, me calou. Eu tava com uma situação que tava ocupando alguns pensamentos meus. E eu tinha orado, falei, Senhor, eu entrego na tua mão. Faz o que, assim, faça a tua vontade. E fiz essa oração, só que depois dessa oração, ali durante a tarde, nas horas do dia, eu aqui matutando, será que eu falo isso? Eu tenho que falar com o Márcio isso, eu tenho que resolver isso, tenho que fazer isso. Um plano, assim, sabe? Eu imagino um mapa mental desse tamanho na minha cabeça, se pudesse pra desenhar. E eu aflita com aquilo, aflita, assim, com uma angústia já. E aí Deus falou assim pra mim, tu entregou ou tu não entregou? Tu é melhor do que eu pra tu achar que é tu que tem que resolver, que é tu que tem que arquitetar, que é tu que tem que falar e fazer o negócio acontecer? Ou tu realmente confia em mim? Porque tu já entregou, já disse que entregou pra mim, né? E muitas vezes a gente entrega
diz assim, Senhor, tome o controle da minha vida. Ele senta no volante e a gente tá, não, mas só um pouquinho, deixa eu dirigir um pouquinho, que eu acho que é um pouco mais pra lá. Cara, não dá, o carro vai bater. Aí ele sai. Exato. Exatamente. Então, isso que tu falou me trouxe a reflexão, isso me marcou muito. E é algo que eu falo, a gente não tem como empreender sem Deus, né? O livro aqui traz muita sabedoria sobre isso, mas não tem como empreender sem Deus. Deus está em tudo, né? E eu preciso consagrar, sim, a minha empresa, o meu negócio, preciso consagrar a minha vida. E se eu digo, Senhor, faça a tua vontade, porque eu confio no que tu tem para mim, eu preciso confiar no que ele tem para mim. E perguntá-lo antes de tomar as decisões. E quando eu ver que algo está se movendo, ou que algo deixou de fluir, ou que tem algo que eu tô sentindo que não tá como deveria estar, eu oro, eu confio, eu entrego, eu agradeço e eu deixo ele fazer, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente tá E a sempre Bíblia, tentando ter controle. ela é muito incrível, né? Porque ela já nos dá toda a instrução. Na própria Bíblia diz, vocês não recebem porque não pedem, e quando pedem, pedem mal. A gente não sabe nem pedir, às vezes a gente está pedindo para Deus nos livrar daquela situação que está nos forjando. Então, mas a gente ora errado, ai, Deus me livra desse. Ele vai livrar, só que depois vai acontecer de novo. Mas ele não vai aprender. Exatamente. A gente tem uma coisa que eu mudei bastante foi, eu sempre tive isso, eu não queria uma prova. Não queria viver a vida leve, né? Ai, porque... De boa. Não. E eu falava, ai, Deus me livra disso. Mas aí eu entendi que se de tudo isso ele me livrar, o que eu vou... Que mulher eu tô me tornando? Né? O que eu tô aprendendo? E aí, aquele dia, eu passei a orar. Não me livra da situação, mas me sustenta nela. Boa. Uau. Então, às vezes a gente pede, ai, Deus me livre disso. Ai, não, Mudou não quero. toda a ótica, né? Eu Me não ajuda a quero resolver isso. É. Exatamente. Se tá acontecendo, tem permissão para acontecer. Então, só me sustenta, me ajuda a resolver isso. Porque, com certeza, o resultado é muito diferente. E é bíblico, né? Não há fardo maior que... Não te possa dou suportar. fardo maior que você consiga suportar. Se tá pesado. Exato. Se tá pesado, eu dou conta. Deus vai me fortalecer, né? A gente com Deus consegue resolver as coisas. E muitas vezes Deus nos leva a um grau de dependência dele, a situações de tipo assim, a partir daqui só ele que pode fazer. E a partir do momento que a gente não entrega e realmente sai do volante, a gente continua ali naquele ciclo, né? Até a gente entender que realmente somos dependentes dele e que a ele é toda a nossa vida, né? Muito bom. Maravilha, muito bom. maravilha. Já ficou o convite aberto aqui para mais uma em breve. Com certeza. Né? Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui, eu acho que tem gostado, tá ouvindo até agora porque gostou. Então já deixa o teu like, deixa o teu joinha, compartilha esse podcast com outro casal empreendedor, com algum casal que pensa em empreender, né? Se você quer estar aqui, procura a gente, quer patrocinar esse canal, esteja aqui também com as portas abertas, né? E eu te vejo no próximo MárcioCast. Deixa teu comentário aqui, o que tu achou desse momento, desse vídeo. Espero que tenha agregado na tua vida, que algo de bom aí tenha sido adicionado ao teu conhecimento, à tua sabedoria. E Os patrocinadores. os patrocinadores, temos aqui, ó, Elegance Club, né? Eu ouvi dizer que esse patrocinador é muito, muito bom. Esse é o Muito bom. master. É. Nós vamos ver semana que vem, vou estar com um traje novo aqui da Elegance Club, impecável. Um Elegance Woman também. Aí, ó. Quero agradecer também aqui a Bichef Gastronomia Prática, congelados incríveis aí para tu ter em casa. Lá em casa, direto, nosso jantar, nosso almoço é Bichef. A Amanda tira do freezer ali em poucos minutos. Tem um almoço muito gostoso. Eu quero agradecer aqui também o Grupo Royal, que patrocina esse momento aí, patrocina encontros como esse. Eu quero agradecer com muita alegria, com muito prazer, o Estúdio 5573, que é esse estúdio incrível que faz esse podcast aqui com essa qualidade maravilhosa. Você quer fazer o seu material aí, procure o Estúdio 5573, vão te atender com excelência, vão te entregar um trabalho espetacular, super recomendo. Também quero agradecer o patrocínio Da Renner. A Renner Advocacia. Renner Advocacia, o Marcos Renner aí também. Então, muito obrigado, Renner Advocacia, nosso patrocinador. Mais alguém que eu esqueci, direção? É isso aí. E é isso aí. Aos nossos patrocinadores, muito obrigado. A você que nos assistiu,
muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua empresa, o teu casamento. Obrigado por nos assistir. Compartilha esse vídeo aqui. Vou pedir mais uma vez, que nunca é demais. Se tu não deu joinha, deixa o joinha, não custa nada tu nos apoiar, para as pessoas saberem aí que é relevante isso aqui. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Toda segunda-feira, 6 horas da tarde, vídeo novo no nosso canal. E daqui a pouco, em breve, talvez mais vídeos por semana, porque está sendo muito bacana. Se tu tá gostando dos vídeos, comenta aqui embaixo, que pra gente é muito importante e muito legal te ouvir. Até a próxima semana. Fique com Deus. Tchau!